Bom dia, bom dia. Vanessa, como tá? Ai, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de segunda, nossa live de oração, pra gente continuar lendo aí o livro de Gênesis, que é um propósito que a gente tá fazendo já faz 18 dias. Bom dia, Midian, acho que é Midian, né? Hoje faz 18 dias que a gente está nesse propósito de ler o livro inteiro de Gênesis e orar o livro inteiro de Gênesis. Então, a gente está fazendo esses encontros lá pelo canal do Telegram. Se você não tá no meu canal do Telegram, entra lá pelo link da bio, que você vai direto lá pro canal. E segundas-feiras a gente se encontra aqui em formato live, porque daí eu penso um pouquinho mais a respeito do texto, a gente conversa um pouquinho mais. Eu gosto de estar aqui com vocês. Bom dia, Vanessa, Viviane, minha charazinha. Bom dia, Andressa. Passei um café para estar aqui com você. Como foi o seu final de semana? Eu espero que tenha sido bom. Eu espero que o Senhor tenha tido misericórdia da sua vida. E, bom, se você tá aqui, provavelmente é porque ele teve, né? Oi, Marielle. Lívia, sumida. Oi, sumida. Deia, bom dia também. Outra Vanessa. Vanessa Souza. Bom, então vamos lá. Você tá com a sua Bíblia? Você passou o seu café? Oi, Simoni Batista. Café. Vamos tomar um cafezinho juntas com a minha caneca que eu ganhei. Eu dei a minha caneca que eu usava sempre pra Lívia. E aí eu ganhei. Deus é tão bom que eu ganhei outra de presente pra substituir. Oi, Lu. Bom dia, Rose. Bom, vamos lá. Pega aí a sua Bíblia. Vamos pro capítulo 18 de Gênesis. Um capítulo difícil. Esse povinho, hein? Esse Abraão e essa Sara, hein? Misericórdia. Só por Deus. Se não fosse por Deus, o que seria de Abraão e Sara? Se não fosse o Senhor derramando sobre eles a graça, derramando sobre eles a misericórdia, o que seria desses dois? Mentirosos, não é? Incrédulos, não é? Por que esses dois estão na galeria da fé? Já me perguntei muito isso. E todos os nomes que aparecem lá em Hebreus 11, na galeria da fé, estão lá não porque foram pessoas extraordinárias, porque todos eles falharam. Todos eles em algum momento tiveram dúvidas, todos eles pecaram, né? Todos eles fizeram mal. A gente tem aí o exemplo do maior homem, eu diria, né? O Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus, foi um cara que matou por causa de mulher. Então, não é sobre essas pessoas, mas é sobre o Deus a quem elas servem. Porque num determinado momento elas creem que a única salvação vem de Deus. Elas creem que a única forma de serem libertas de seus pecados, da sua natureza caída e pecaminosa, é o Senhor. E porque creram, tiveram isso imputado por justiça. E assim o é até hoje. Nós somos pecadores. Nós somos maus. A pessoa que acha que é boa, ela não sabe quem ela é. A pessoa que acha, ai, fulaninho tem um coração bom. Não é isso que a Bíblia diz sobre nós. A Bíblia diz que o nosso coração é mau e é dele que procede todas as coisas ruins. Então não se engane, você não é capaz de produzir atos de justiça de Deus. Você só produz atos de justiça própria. Então vamos ler lá, capítulo 18 de Gênesis. Vamos ler. O Senhor apareceu a Abrão, perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão.
Disse ele: Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Vou trazer a vocês também o que comer para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e façam os pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e os serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava à entrada da tenda atrás dele. Abrão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abrão: Porque Sara riu e disse: Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a vocês e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu: Eu não ri. Mas ele disse: Não negue, você riu. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor: As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: Exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade? Ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa. Matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: Sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: E se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: Se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: Por amor aos 40 não a destruirei. Então continuou ele: Não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: Se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: Agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: E se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: Por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: Não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: Por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Senhor, nós pedimos nesse momento que o Senhor fale conosco, que essa palavra tua que foi lida agora seja entendida por nós. Ajuda-me a expor aquilo que o Senhor quer comunicar nessa manhã para todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Toma minha mente, toma o meu coração. Não permita que da minha boca saia nada que não venha de ti, para que possa ensinar os teus filhos o caminho da verdade. Jesus, obrigada pelo teu sacrifício e que o teu Espírito Santo nos conduza ao entendimento da tua verdade. Amém. Que texto, hein? Muita coisa aqui acontecendo. Muita coisa acontecendo aqui nesse texto de Gênesis 18. É tanta informação que a gente fica sem saber por onde começar. Vamos lá. Bom,
É interessante a gente perceber que a Bíblia fala que o Senhor apareceu a Abraão, mas quem aparece são 3 homens em pé. Isso aqui é o que a gente chama de teofania, que é a manifestação de Deus em forma física aqui no visível, no mundo material, né? Na verdade, a gente tem esse hábito de falar que existe o mundo material e o mundo espiritual, mas na verdade é um mundo só, tá tudo acontecendo aqui. Só que existe o mundo que a gente consegue ver e o mundo que a gente não consegue ver. Então, Deus se manifesta aqui na pessoa de 3 homens. E olha que interessante, são 3. A impressão que dá quando a gente lê esse texto é que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tanto que somente 2 vão para Sodoma e Gomorra no texto. A gente vai saber no capítulo 19 que 2 anjos chegam em Sodoma e Gomorra, que seria a representação de Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vocês lembram que a gente acabou de ler, se eu não me engano, foi no capítulo 14, em que Deus faz uma aliança com Abraão. Deus faz com que Abraão caia em sono profundo e passa, capítulo 9, aliança de Deus, não, é com Noé, fui muito para trás. Deus faz com que Abraão pegue uma série de animais, parta-os no meio, os divida, e aí Deus passa no meio desses animais e Abraão é colocado em sono profundo. A gente falou disso no encontro desse trecho, desse capítulo, mas eu vou recapitular. No Antigo Oriente Médio, os contratos sociais, que a gente hoje registra em cartório, eram feitos exatamente dessa maneira. Cada parte que queria assinar o contrato pegava animais, eles dividiam esses animais no meio em sacrifício, em oferta, abriam um espaço no meio desses animais e os 2 juntos, os 2 que queriam firmar um contrato, passavam juntos no meio desses animais com testemunhas para firmar um contrato de compra e venda, um contrato de negociação, qualquer negociação, um contrato de empréstimo, qualquer coisa assim era feito dessa maneira. Então eles sacrificavam animais em sinal de fidelidade e tinham testemunhas. Capítulo 15. Obrigada. Aliança de Deus com Abraão, exatamente. Então, o que acontece? Deus faz com que Abraão faça isso, só que ao invés de Deus passar com Abraão no meio dos animais para firmar um contrato, uma promessa com Abraão, ele põe Abraão em sono profundo. Porque a promessa de Deus para nós independe de nós. É isso que Deus está comunicando para a gente. As promessas de Deus para nós independem de nós. E graças a Deus por isso. Porque se dependesse do meu caráter para Deus cumprir as promessas dele, o que seria de mim? Se dependesse da minha fidelidade com Deus, porque eu peço perdão hoje por um pecado, amanhã eu estou nesse pecado de novo. É diferente com você, meu irmão? A gente peca todo dia. A gente se arrepende hoje de ter falado mal de alguém. Pede perdão a Deus porque foi maledicente. E amanhã a gente tá falando mal de outra pessoa. A gente peca porque murmurou. Se arrepende, pede perdão a Deus. Na semana que vem, a gente tá murmurando de novo. A gente não tem caráter. É Deus que tem que fazer esse contrato conosco, independente de nós. Porque senão nada se cumpre. Graças a Deus, quando o Senhor olha para mim, ele vê a Cristo. Porque se ele visse a Viviane, eu estava ainda condenada. Então veja, Deus passa no meio dos animais em figura de duas tochas.
Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque Deus Filho é aquele que cumpre a salvação humana e o Deus Espírito Santo é aquele que consuma. Porque o Espírito Santo é que nos convence do pecado, do juízo, né? Da justiça, nos convence da salvação, e é Cristo que nos salva. E é Deus que providencia tudo isso. Então, aparece 3 pessoas aqui para Abraão, e só 2 dessas pessoas vão até Sodoma e Gomorra. E o que fica, a Bíblia chama de Senhor. Então, no verso 2, Abraão ergue os olhos e vê 3 homens em pé. Ele imediatamente corre ao encontro deles e se curva. Imediatamente Abraão reconhece que aqueles homens são uma representação de Deus, são enviados de Deus, são uma teofania. Ele reconhece imediatamente. E ele vai servir o que ele tem de melhor para esses homens. Apressadamente, ele vai à tenda e manda Sara fazer tudo que tem de melhor e mata o melhor novilho e serve. Veja, no verso 3 diz Abraão: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. A gente precisa pedir isso para Deus. Senhor, não passa por nós sem fazer uma parada. Fala conosco, senta à mesa conosco, esteja nesse estudo conosco, esteja conosco no nosso trabalho, esteja conosco fazendo almoço, ou fazendo faxina, ou fazendo um negócio, ou fazendo uma venda, ou saindo para a academia, ou cuidando dos nossos filhos. Senhor, não passe por mim sem fazer uma parada. Senta à mesa comigo. E aí os homens perguntam: onde é que está Sara, sua mulher? E você acha que eles não sabiam? Eles sabiam onde Sara estava, mas ele pergunta para chamar a atenção de Sara. Você já percebeu que sempre quando tem alguém conversando num outro ambiente da casa e o seu nome é citado, você ouve e aí você presta mais atenção? Então eles falam de Sara para que Sara fosse chamada a atenção. E Sara presta atenção no que eles vão dizer. E eles dizem: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. E é muito interessante a reação de Sara, porque muitos comentaristas bíblicos vão dizer que essa risada de Sara foi irônica, do tipo, haha, que eu vou ser mãe. Mas muitos outros dizem que a risada dela foi uma risada de apenas incredulidade, como quem diz: tá bom que eu vou ter... Sabe quando você fala: Senhor, tá bom que isso vai acontecer? E tem diferença quando a gente é irônica e debocha e quando a gente é incrédula e ri de nervoso. Então, não há um consenso sobre que forma Sara estava rindo aqui. Mas ela ri. E os homens sabem que ela riu. E por saberem que ela riu, Sara tem medo. Por quê? Porque a previsão do futuro só cabe a Deus. Prestem bem atenção nisso aqui. Deus nunca vai mandar alguém dizer para você o futuro. Porque Jesus diz pra gente não estar ansioso com coisa alguma, cabe a cada dia o seu mal, não cabe a nós saber o dia que Deus vai voltar, não cabe a nós saber o dia de amanhã. Jesus é muito enfático com relação a isso. No Antigo Testamento, as previsões do futuro anunciavam a vinda do Messias. Não eram previsões do futuro para saber o que aconteceria com a sua vida individual. Sempre foram previsões de futuro para falar sobre a vinda do Messias. Arrependam-se, pois é chegado o reino. Arrependam-se, pois o dia do juízo está vindo. Arrependam-se. Então, essa é a única previsão do futuro que eu e você podemos fazer. Anunciar o evangelho e dizer: arrependam-se, pois o dia do Senhor é chegado.
porque o Senhor Jesus está voltando para buscar sua noiva. Arrependam-se enquanto ainda é tempo. Então, essa é uma previsão de futuro que a gente pode fazer, porque a palavra nos garante que Jesus está voltando. Mas nós não sabemos o dia nem a hora, pois não nos cabe saber nem o dia nem a hora. Então, previsões do futuro só cabe a Deus. E Deus não aparece mais em teofanias. Ele não fala mais assim, porque ele nos deixou o Espírito Santo. Cristo deixou para nós o Espírito Santo, que tem comunhão conosco dia e noite. Não precisa mais mandar um mensageiro visível. Ele está em nós, habitando em nós. Porque quando o sangue de Cristo nos cobre, ele nos capacita a receber o seu Espírito. Então aqui, quando aqueles homens fazem uma previsão de futuro, Sara ri. E Sara estava na tenda, mas os homens sabiam que ela estava rindo. E aí, o Senhor diz a Abraão: por que Sara riu e disse: poderia realmente dar à luz agora que sou idosa? Eles adivinharam o que Sara estava fazendo dentro da tenda. E isso fez com que ela temesse. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Olha essa pergunta aqui. É Deus falando. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? E aqui ele refaz a promessa. Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Vocês perceberam ao longo dessa leitura dos 18 capítulos que a gente fez que Deus repete a promessa dele em diversos momentos? Ele repete pacientemente, tolerantemente. Abraão, você vai ter um filho. Abraão, você vai ser pai de nações. Sara vai ser mãe. Por que Deus precisa repetir tanto para nós as promessas dele? Por que a gente não acredita da primeira vez que ouve? E a gente fica fazendo com que Deus se repita? Incredulidade. Nós somos terríveis. Nós somos terríveis. Terríveis. Que o Senhor nos ajude a crer da primeira vez que Ele disser. E a esperar em paz, na certeza de que todos os nossos dias estão já determinados. Todas as coisas estão sob o governo de Deus. Todas elas. E muitas vezes, Deus usa Satanás para se comunicar conosco também, viu? Não se esqueça de Jó. Um homem que se julgava justo, sem pecado. Ontem, no culto da minha igreja, o pastor pregou sobre justiça própria usando Jó. Jó, um homem que diz: em mim não há nada de errado, em mim não há nada que possa ser digno de culpa, porque eu sou justo, porque eu sou íntegro, porque eu ajudo o cego, porque eu ajudo o pobre, porque eu. Não há nada em mim que possa ser recriminado, não há nada em mim que possa ser julgado de forma ruim. Mas Deus usa o seu cachorrinho, Satanás, para mostrar para Jó que a sua justiça própria não era a mesma justiça de Deus. E deixa eu falar uma coisa para você que o pastor disse ontem para nós na igreja. Deus pode entregar o seu corpo a Satanás para salvar a sua alma. Se o que você precisa é de um choque de realidade para sair da sua autocomiseração, ou da sua autojustiça, ou da sua autossatisfação. Se para sair desse estado de ensimesmamento, Deus precisar te dar uma coça, Ele vai.
por amor à sua alma. Mas ele também vai te ensinar a glorificá-lo no meio da tribulação, ok? Porque Deus é tão bom, que ele disciplina os filhos dele. E se assim não fosse, não seriam filhos, seriam bastardos. Ele disciplina, ele dá uma coça, mas ele ajuda você a passar pelo deserto. Ele ajuda você a glorificá-lo no deserto. Ele ajuda você a entender e agradecer. Então, se tem alguma coisa de errado acontecendo com você, pergunte-se o motivo. Porque geralmente as coças de Deus em cima de nós têm a ver com os nossos pecados. Jó não passou por tudo aquilo que passou porque ele era bom. Jó passou por tudo aquilo que passou porque ele se achava bom. Ele se achava justo. E a palavra vai dizer que ele realmente era íntegro e justo. Mas ao longo do texto a gente vê que ele era íntegro e justo com a sua própria justiça e a sua própria integridade. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós sejamos justos com a justiça dele, íntegros com a integridade dele. Deus quer que nós conheçamos a sua lei para que ela fique gravada no nosso coração. E aí, diante do julgamento do bem e do mal, a gente olhe para Deus e julgue com ele, com a santidade que vem dele. Então preste atenção, porque todas as vezes que o mal se assolou sobre a minha casa, tinha a ver com o meu próprio pecado. Vou confessar uma coisa a vocês. Meu marido caiu de moto há 20 dias. Faz, 3 semanas que ele caiu de moto. E assim, quando ele caiu de moto, eu já sabia que alguma coisa ia acontecer. Porque o Senhor já tinha uns 2 dias, vinha me avisando, assim. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer. E quando ele caiu de moto, eu nem me assustei, gente. Ele mandou mensagem, tô no hospital. Eu falei, Senhor, tá bom. Já sabia. Por quê? Porque havia cerca de 1 mês, eu e ele estávamos nos estranhando aqui em casa. Se estranhando, normal. Ele tava de ovo virado, eu tava de ovo virado, e a gente tava meio que assim, não quero conversa, vai cuidar da sua vida. Sabe? Nós estamos há 11 anos juntos, gente. Fases acontecem. Só que qual é o problema? Eu sou uma mulher que prega a palavra. Eu sou uma mulher que ensina mulheres. Eu sou uma mulher que fala de submissão feminina. Eu sou uma mulher que ensina o evangelho do Senhor Jesus. Eu sou uma mulher que, como vocês podem ver, abre a Bíblia, lê e ensina. Eu tenho esse dom de mestre. Então, para eu ensinar a palavra a você, a minha vida tem que estar moralmente impecável. Porque eu não tenho como ensinar uma coisa para você que eu não vivo. Porque isso é pecar contra Deus, contra a sua santidade, contra a sua palavra. E eu estava 1 mês me estranhando com meu marido aqui em casa. E pregando o amor. Só que eu não sabia como resolver aquilo. Eu sabia que estava errado. Eu sabia que eu tinha que resolver. Eu sabia que a gente tinha que dar um jeito. Só que eu não sabia como. E haverá ocasiões em que você sabe do seu pecado, em que você sabe que você está errando, mas você não vê solução, você não sabe como. E eu comecei a clamar ao Senhor, Senhor, resolve pra mim. Resolve porque eu estou em pecado, tá errado, eu não posso ficar me estranhando com meu marido assim, a gente dorme na mesma cama todo dia, e eu não posso permitir que a Ira se deite conosco. Mas eu, na minha sabedoria limitada, eu não consigo resolver esse problema. Me ajuda.
que o Senhor fez com o meu marido? E o Senhor é tão bom que ele já, há 2 dias antes do acidente, ele já me avisava que alguma coisa ia acontecer. Então, quando meu marido caiu de moto, eu entendi tudo. E ele ficou 15 dias dependendo de mim para levantar da cama. E isso tratou o nosso relacionamento. E eu posso dizer a vocês que hoje nós estamos mais íntimos e mais conectados do que os 11 anos que nós passamos juntos. Porque o Senhor me deu a graça de poder cuidar do meu marido, de poder sarar as dores dele, de curar as feridas dele. Eu me senti manifestando a graça de Deus sobre a vida do meu marido. E foram 15 dias de alegria e contentamento nessa casa. Embora também de dor, porque o meu marido tremia de dor. Eu nunca vi ele com dor desse jeito. Tremia de ficar com a boca roxa, porque a pressão baixava, de dor pelo corpo por causa das queimaduras e por causa do impacto que ele levou no peito. O peito dele ficou inteiro roxo aqui nessa parte de cima, até a metade da barriga, por causa do impacto da moto. E levei a médico, e levei a isso, e levei aquilo, e fomos de um lado para o outro. Eu que vestia ele, eu que secava ele do banho. E foi assim, permitindo que Satanás tocasse no meu marido, que o Senhor tratou o meu casamento. Vocês percebem a disciplina de um pai sobre um filho? Por que não fui eu que sofri um acidente? Porque a responsabilidade de sacerdócio dessa casa é do meu marido. E se eu não estava conseguindo resolver o nosso problema, ele devia ter feito. E o Senhor nos ama tanto que entregou o corpo do meu marido a Satanás para que a alma dele fosse salva. Percebem isso? Então, hoje, na hora de sair para trabalhar, eu agora acordo antes do meu marido para poder vê-lo pela manhã, para poder dar um beijo nele, para poder orar para que ele vá com Deus ao trabalho. O Senhor usou um acidente de moto para subir o nível do nosso relacionamento. Graças a Deus, meu marido caiu de moto. Você é capaz de dizer isso com as coisas ruins que acontecem na sua vida? Você consegue perceber a mão de Deus em tudo o que acontece na sua vida? Veja Jó. Jó, coitado. A gente usa Jó como exemplo de coisa boa. Até o capítulo 40, Jó estava usando a sua justiça própria. Assim como Sara, que riu do que Deus disse. Riu do que Deus prometeu. Você tem rido das promessas de Deus? Porque a gente acha que é por nós, né? Não, Senhor, imagina que eu vou conseguir fazer isso. Eu não posso. Você não pode mesmo. Graças a Deus por isso, porque é Ele que vai te capacitar. É Ele que vai fazer com que você faça o extraordinário. Não é sobre você. A promessa de Deus para Abraão não é sobre Abraão. Poderia ter sido qualquer outro homem. Mas por algum motivo que só o Senhor conhece, Ele escolheu Abraão. Um homem com bastante dificuldade. Um homem que mentiu, né? Um homem que enganou, um homem que não teve fé, um homem que adulterou, porque também não creu na promessa de Deus, foi lá se deitar com Agar. Eu tava pensando sobre isso ontem, assistindo o seriado do Abdel Maci.
como a idolatria da maternidade faz com que as mulheres caiam em coisas atrozes. A idolatria da maternidade leva a mulher a lugares tenebrosos. E o que Sara fez foi hoje a gente chamaria de inseminação artificial. Porque se Sara tivesse acesso à tecnologia da medicina como nós temos hoje, ela tinha feito um bebê de proveta, não crendo no que Deus era capaz de fazer. E aí eu pergunto para você, o que Deus perguntou: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Não existe. E se não está acontecendo, pergunte-se o porquê. Porque talvez, ao invés de gerar um filho no seu ventre, Deus queira que você gere um filho no seu coração. Adote uma criança que perdeu seus pais, que foi abandonada, enxotada, tratada como lixo. Porque nada é impossível para Deus. E se o impossível não está acontecendo na sua vida, é porque Deus assim o quer. Ou você confia nele, ou você é como Sara, que dá risada, ironiza. E Deus volta a lembrar Abraão das promessas. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa. Deus repete para nós o tempo inteiro as suas promessas. A palavra de Deus está cheia de promessas para nós. Então pare de querer profetada na sua igreja. Vá ler a sua Bíblia, conhecer o Deus a quem você serve. Depois disso, a gente começa a ver as acusações contra Sodoma e Gomorra. O Senhor recebe as acusações contra Sodoma e Gomorra. De quem, né? Quem será que estava acusando Sodoma e Gomorra? Imagino que orações das pessoas que estavam sendo prejudicadas por aquele povo. E aí Deus fala que desceria para ver se o que eles têm feito corresponde ao que têm ouvido. Olha como Deus é bonitinho demais, gente. Ai, meu Deus. Deus é muito bom, né? Pensar que Deus desce para ver o que a gente está fazendo. Jesus desceu para ver o que a gente estava fazendo. E ele constatou que era tudo o que contavam para ele. E aí os homens partem para Sodoma e Gomorra, os dois, e o Senhor continua com Abraão. Por isso que eu digo que era uma teofania trinitária. E aí o Senhor permanece com Abraão e Abraão começa a interceder a Deus por Sodoma e Gomorra. E isso mostra para nós a justiça de Deus. A palavra diz que a terra não é consumida por causa dos filhos de Deus. Né? Então, o Senhor mantém a terra ainda por nossa causa, para que nós possamos ainda nos deleitar aqui, ainda cumprir a nossa missão, o nosso propósito, que é falar da palavra de Deus, né? Porque é um prazer inenarrável poder falar do amor do Senhor nesse mundo. É um prazer absurdo fazer isso. E aí, Abraão se aproxima de Deus e fala: exterminarás o justo com o ímpio? E ele começa a interceder. Mas e se tiver 50 justos, o Senhor não salva a cidade toda? E Deus fala: salvo. Ah, e se tiver 45? Também salvo. E se tiver 40? Também salvo. E se tiver só 10? Deus fala: também salvo. Mas não havia um sequer. Nem Ló. Nem Ló. Não havia um justo sequer. E é assim que Deus olha para a terra e vê a nós todos.
Não há um justo sequer. Todos pecaram. Todos caíram. Todos carecem da glória de Deus. E a todos está reservada a condenação, porque todos nós já nascemos reprovados por Deus. E a justiça de Deus, ela é feita. A ira de Deus é derramada sobre todos nós. Só que alguns de forma pessoal e alguns de forma representativa em Cristo. Então perceba, a ira de Deus vem sobre todos. Só que sobre alguns, Jesus funciona como um guarda-chuva que segura a ira de Deus, que recebe a ira de Deus no nosso lugar. Porque a justiça de Deus foi feita sobre os salvos. Só que nos ombros, não nossos, mas de Cristo. Por causa de Jesus, nós não recebemos a ira individual, tete a tete com o nosso Senhor. Porque Ele recebeu. Como se Ele mesmo tivesse pecado os nossos pecados. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades e por causa das suas pisaduras, nós fomos sarados. Cristo, nosso Senhor, nosso Redentor, aquele que recebe representativamente por nós a ira do Senhor, que se entregou como um cordeiro, que em silêncio, como quem vai para um abatedouro, caminhou até a sua crucificação. Não há um justo sequer. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude e nos dê a paz que excede o entendimento, porque nós não merecemos a paz. Nós merecemos a guerra, porque é só isso que o nosso coração produz, violência. Que aquilo que a tua mão direita faça, a esquerda não saiba. Toma cuidado com a forma como você lida com as suas redes sociais. Toma cuidado com as coisas que você expõe para chamar a atenção. Toma cuidado. Presta atenção se a tua vida não está como em Sodoma e Gomorra. E o pecado de Sodoma e Gomorra não é só a homossexualidade, ok? A palavra vai dizer que é a ausência de hospitalidade, a ausência do respeito mútuo. Pessoas más que praticavam o mal não tem só a ver com sexo. Tem a ver com iniquidades sem fim. Pessoas más que invadem a casa das outras, que roubam, que mentem, que matam, e às vezes não é fisicamente, às vezes é no coração. Porque não tem coisa mais triste do que uma pessoa que não sabe perdoar. É muito triste. É vazio, é solitário. É triste demais. Mas eu entendo o ímpio que não perdoa. Porque só aquele que é muito perdoado entende a sua responsabilidade em perdoar o outro. Então, perdoe. Porque antes de tudo você foi perdoado. E custou o sangue de alguém. Custou a morte de Deus numa cruz. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar para a gente encerrar o nosso tempo juntos? Então, não se esqueça, a gente está fazendo a leitura da Bíblia lá no Telegram. Por lá é 15 minutinhos, eu não faço toda essa reflexão. A gente lê o texto, faz uma oração em 15 minutos e segue o dia. Mas às segundas-feiras eu tô aqui para ler o texto, pensar o texto, refletir com você, alimentar a nossa alma, né, para que
para que o nosso espírito se fortaleça. E todos os dias a gente está lá no Telegram às 7h15 da manhã, ao vivo também, um chatzinho em que a gente lê a palavra e ora. Então, vamos orar o texto, vamos orar a palavra, vamos orar, pedir a Deus que tenha por nós misericórdia. Vamos falar com o nosso Deus. Ai, Paizinho, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, gracioso, misericordioso, Tu és bom, Tu és generoso, bondoso, longânimo, quão paciente Tu és conosco, Senhor. O Senhor repete e fala de novo. Que paciência, que tolerância que nós não temos com ninguém. Mas o Senhor, o Deus Santo, o Deus Altíssimo, tem conosco. Que constrangimento isso nos gera, Senhor. Que vergonha eu sinto quando percebo que o Senhor, o Criador dos céus e da terra, me trata com tanta paciência e muitas vezes eu não sou capaz de fazer isso com as pessoas que eu amo e estão à minha volta. Perdoa-me, Pai, porque muitas vezes eu não aprendo nada contigo. Eu sou de dura cerviz e o meu coração só produz aquilo que não te agrada. Me ajuda a não confiar no meu coração, a não confiar nos meus sentimentos, a rejeitar essas emoções que tentam me dominar, mas que eu creia na Tua palavra e que as Tuas promessas sejam o prumo que guiam a minha vida, Senhor. Que a esperança da glória, da nova Jerusalém, da vida contemplando a Tua majestade, seja aquilo que me leva adiante. Que as esperanças desse mundo não sejam aquelas que me levam a levantar de manhã para seguir um dia, mas sim a esperança da Tua presença na eternidade. A esperança de contemplar o jardim, de ver a cidade onde a Tua glória habitará, onde nós estaremos eternamente. Ajuda-nos, Pai, a reconhecer a Tua presença, a Te enxergar e nos curvar diante de Ti, reconhecendo que nós não merecemos o Teu favor, mas clamando para que o Senhor não passe por nós sem fazer uma parada, sem fazer morada, habitação em nós. Que nós possamos entender que nós somos escravos Teus e que possamos lavar os pés dos nossos irmãos, Te servindo, fazendo isso, Pai, porque tudo que fizermos precisa glorificar o Teu nome e o serviço é o que glorifica o Teu nome. Ajuda-nos a entender que buscar por uma igualdade nunca foi o propósito de Cristo, mas sim buscar nos esvaziar de quem somos para que o Senhor nos preencha completamente e possamos ser servos, escravos Teus e servos dos nossos irmãos. Ajuda-nos, Pai, no dia de hoje. Se há fraqueza em nosso espírito, derrama refrigério, Pai. Tu és o Deus forte, poderoso, o Pai da eternidade, o nosso príncipe da paz. Tu és aquele que era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Davi, de Oséias, de Isaías, o Deus de Paulo, de Pedro, de João. E o nosso Deus é o mesmo Deus. O Senhor é o mesmo, imutável. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor não muda. O Senhor não é vulnerável como nós. O Senhor não é instável como nós, inconstante. Muito pelo contrário. O Senhor é o mesmo, desde sempre, e permanece o mesmo com as mesmas promessas e o mesmo amor para sempre. Obrigada, Pai. Obrigada. Obrigada pelas Tuas disciplinas.
Obrigada, que nós possamos ser gratos pela tua mão poderosa sobre nós. Nós sabemos que aquilo que nos acontece é para nos aperfeiçoar em obediência. Assim como Cristo sofreu e foi aperfeiçoado pela obediência, assim também nós, Senhor. E através de nós e da nossa obediência, todas as nações da terra serão abençoadas também. Que nós possamos ser bênção e não maldição. Ajuda-nos a encontrar contentamento na disciplina, a enxergar o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Ajuda-nos a entender o motivo de uma doença, o motivo de uma dificuldade, o motivo de um problema financeiro, o motivo de uma ausência. Porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas elas cooperam, todas, cada uma, Senhor, delas coopera para que nós sejamos mais parecidos com teu Filho Jesus. Então ajuda-nos a entender o que o Senhor está fazendo. Tem misericórdia de nós, pois não há um justo nesse mundo que mereça os seus olhos, que mereça a sua atenção, mas por amor a Cristo e pelo sangue dele que foi derramado sobre nós, o Senhor nos ama, nos ouve. Ah, Deus, que privilégio saber que o Senhor está nos ouvindo agora. Saber que quando nós falamos, o Senhor ouve a voz de Cristo e não a nossa. Obrigada, Jesus, por teu sacrifício. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, capacita-nos. Tu sabes a dificuldade que temos em viver nesse mundo. Capacita-nos a perceber aquilo que precisamos mudar. Convence-nos do nosso pecado, por favor, tem misericórdia de nós. Lembra-nos da justiça e do juízo de Deus sobre aquilo que fazemos. Incomoda-nos. Não permita que nós saiamos da tua presença. Ajuda-nos, Espírito Santo, pois sem ti nós não podemos nada. Nós oramos em nome de Cristo, aquele que nos redimiu, que nos salvou, porque é no nome dele que seremos ouvidos pelo Pai. Obrigada, Jesus, por ter rasgado o véu de alto a baixo. Por tua própria iniciativa, nos deu acesso direto ao Pai, que nos fez filhos e filhas amadas. Obrigada, Pai. Obrigada. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, queridos. Que tempinho gostoso, hein? Quase 1 hora aqui falando. Deus é bom. Dá uma espreguiçada aí. Dá uma esticada aí nessa coluna. Dá uma esticada aí nesses bracinhos. Acorda, menino! Vamos viver o dia? Segunda-feira, mais uma semana começando. Mais uma semana para a glória de Deus. Mais um tempo que todas as coisas se farão novas. E se você estiver sendo disciplinado por Deus, por favor, receba a disciplina com mansidão, com humildade, com compaixão. Aprenda de Deus o que Ele quer te ensinar. Aprenda de Deus o que Ele quer te comunicar. Cresça. Cresça nele. Busque. E bora caminhar junto, porque nós somos uma família. Deus nos faz família, para que a gente não precise caminhar sozinho nunca mais, até que Ele volte. Certo? Então a gente se vê amanhã lá no Telegram, às 7h15 da manhã, lendo o capítulo 19 de Gênesis e fazendo uma oração para continuar o nosso dia. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que as minhas palavras tenham alcançado seu coração, porque a palavra de Deus promete que quando a gente prega a verdade nos invade, nos transforma, e isso é muito bom. Obrigada pelo privilégio de ter sido ouvida por vocês. Para mim é sempre uma honra falar com os meus irmãos e poder derramar sobre vocês um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem me dado. Então, obrigada por me emprestarem os seus ouvidos para que eu tenha esse privilégio que é pregar o Evangelho do meu Senhor. Que Deus abençoe vocês profundamente e que a paz
de Jesus esteja sobre vocês, que a comunhão com o Espírito Santo seja na casa de vocês e que Deus Pai lembre a vocês todos os dias, durante o dia inteiro, que vocês são filhos e filhas dele, filhos e filhas que ele ama, que ele quer perto, que ele quer se relacionar e ele quer que vocês continuem em oração. Orar sem cessar. Converse com Deus, chame ele para sentar à mesa, ponha lugar para Jesus à mesa. Põe um prato para ele, chama ele para sentar contigo à mesa, chama ele para lavar roupa contigo, chama ele para limpar a casa com você, chama ele para trabalhar com você, chama ele para estar contigo, caminhando contigo, chama ele, tá bom? Não esquece dele não, porque ele não te esquece nunca. Fica com Deus. Até.